dogmáticos, e ele não aceitava nada. Um dia um irmão bem simples chegou em sua casa e foi entrando e disse: "Ô Pedro, você é homem?" E o Pedro ficou todo revoltado. "O que é que você quer com isso? O que é que você está dizendo isso? Por que você está falando isso?" "Não, não", disse o nosso irmão, "eu não estou duvidando que você é homem." "Claro que eu sou homem." "Eu não estou duvidando que você é homem. Mas por que você não lê, então, São Marcos, capítulo 2, versículo 27. E ele foi lá, pegou a Bíblia e abriu Marcos 2, 27. "Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, o sábado foi feito por causa do homem." Então, se você é homem, o sábado foi feito para homem. "Ah, então eu vou guardar o sábado." E se converteu e se batizou na igreja adventista. O homem, não é isso? Foi feito, o sábado foi feito para o homem. Deus criou o sábado no 7º dia, mas na sexta-feira ele criou o homem e a mulher. Duas instituições que vieram lá da criação, que vieram do Éden e chegaram até nós. Essas duas instituições são sagradas. A instituição família. Deus criou a família para que a família crescesse e se multiplicasse. Não existe meio de multiplicar a família a não ser através da instituição do casamento. As pessoas inventam outras coisas, inventam clonagens, inventam deturpações, mas o plano de Deus é a família. E essa família continua desde o Éden até os nossos dias, para a felicidade do ser humano, para a pureza e felicidade do ser humano, do gênero humano, o casamento. E a outra instituição é, então, o sábado. Sábado da semana, o descanso semanal. Deus protegeu esse dia e não permitiu que, apesar dos milênios se passarem, séculos, o sábado continua protegido. Continua protegido. Sábado não alterou, o ciclo semanal não se alterou ao longo da história, apesar de muitas tentativas. Só a título de curiosidade, a gente vê a divisão do tempo em dia, mês e ano. O dia é a rotação da Terra em torno de si mesmo, não é? 24 horas é o dia. O mês são as fases da Lua. E o ano, 365 dias, no geral, a rotação, o itinerário da Terra em forma elíptica em torno do Sol. Aí temos o ano. Mas para a semana não temos nenhuma referência na natureza. Não existe nada que você diga 7 dias. Existe alguma coisa que a gente pode tomar também como referência, que são os períodos de gestação. Gestação. Por exemplo, um ovinho de uma galinha, ele nasce depois de 21 dias, não é? 21 dias. 3 semanas de 7 dias. O patinho nasce com 28 dias, 4 semanas. A vaca, que nos dá o bom leite, ela tem uma gestação de 38 meses, 38 semanas, 9 meses, 7 dias também. E a mamãe tem um nenenzinho depois de 38 semanas de gestação, a partir da concepção. 9 meses, ou seja, 38 semanas de 7 dias. Apenas uma curiosidade para a gente ver. Na verdade, Deus não precisou disto para fazer com que a semana continuasse até os nossos dias. Deus protegeu o ciclo semanal, não se alterou, a semana nunca se alterou ao longo dos milênios. A mão de Deus protegendo, porque o sábado foi um dia abençoado, protegido por Deus. Vamos à nossa terceira história.
Quando eu era criança, como as crianças que estão aqui, eu gostava muito de ir para os sítios com os meus irmãos, onde a gente colhia frutas e brincava com animais. E um dia meu pai, seguindo também a orientação do Espírito de Profecia, ele alugou um sítio para nós morarmos. Ele trabalhava na cidade e afastado da cidade tinha então um sítio. E meu pai queria, seguindo a orientação da inspiração, que a gente, como seus filhos, brincassem com a terra, cuidassem dos animais. E um dia ele disse, foi chegando o tempo de plantar milho, ele disse, vamos plantar milho, vamos fazer um milharal aqui ao lado, no terreno da nossa casa. E tinha um terreno, um muro bem alto, e ele disse, aqui nesse terreno vamos plantar milho. Choveu, dia de São José, que prepara a terra para a plantação, e meu pai comprou enxadinhas pequenas, eu tinha 7, 8 anos, meu irmão 9, e assim então a gente foi trabalhar. Como meu pai trabalhava durante a semana, ele era funcionário público, e no sábado descansávamos, só sobrou o domingo para trabalhar. E lá fomos nós, meu pai e 3, 4 filhos, todo mundo trabalhar no terreno, ali, capinando, preparando o terreno para plantar o milho. E o vizinho ao lado, que era muito católico, era um agrônomo, doutor Geraldo, me lembro bem, era um homem assim muito espalhafatoso, muito brincalhão, comunicativo. Ele chegou um dia para o meu pai e disse, nesse dia que a gente estava trabalhando, ele disse, seu Xavier, vocês estão fazendo uma coisa errada. Eu sei que vocês são adventistas, guardam o sábado, mas todo mundo aqui guarda o domingo, somos católicos, eu tenho que respeitar esse dia. Meu pai muito bondosamente disse para ele, mas doutor Geraldo, a Constituição me garante liberdade religiosa. Eu estou guardando conforme os ditames da minha consciência e conforme a Bíblia. Não, o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso. E o meu pai disse, mas doutor Geraldo, tem um muro aqui bem alto, as pessoas não estão se escandalizando, nem estão vendo nós. Mas eu aqui estou vendo, aqui ao seu lado. E discutiu, ficou por isso. O milho foi plantado, sempre aos domingos. Começou a chover bem, e o milho foi crescendo, crescendo e crescendo, crescendo. Passou daquele muro que era bem alto. E o doutor Geraldo, que era agrônomo, ficou espantado. Ele foi falar com meu pai, seu Xavier, eu nunca vi um negócio desse em toda essa região aqui. Todo mundo planta milho e o milho fica em tal altura. E o milho, o seu milho dos seus filhos passou do muro. É o milho mais bonito da região. E ele foi então para a rua, como é o jeito dele. Ele ia para a rua, chamava as pessoas. Está vendo esse milho aqui? Foi plantado no domingo. Porque a lei de Deus diz, 6 dias trabalharás, e o domingo é o primeiro dia da semana. A Bíblia diz que nós vamos cavalgar pelas alturas da terra, não é? Felicidade. O livro de Isaías 46, verso 2, há uma passagem ali, 56, verso 2, que diz que felizes são aqueles que observam as leis com respeito ao sábado. Há uma felicidade, há uma alegria que é cultivada por aqueles que são fiéis na guarda do Santo Sábado. E o seu doutor Geraldo deu aquele testemunho para as pessoas e gritava lá fora e falava bem alto sobre o sábado. Ali no mesmo sítio aconteceu a nossa quarta história, é mais para as crianças. Meu pai queria que a gente aprendesse a cuidar dos animaizinhos. E então comprou numa feira que tinha lá no domingo, realmente é dia de feira, foi no interior do Ceará. Então ele comprou uma galinha. E o vendedor disse, seu Xavier, essa galinha é uma boa poideira. Põe ovos todos os dias. E meu pai queria ter ovos frescos para alimentação. E levou então aquela galinha para casa, fez um galinheiro pequenininho, fizemos um galinheiro pequenininho, um ninhozinho para a galinha e ficávamos aguardando. E eu, aquela ansiedade, né, de criança, vendo como é que a galinha ia botar ovo. E a galinha botou o ovo e cacarejou. Aí eu corri lá no ninho, peguei
ovo, estava quentinho.